Boa noite. Presidente do TSE marca para 6 de junho o retorno do julgamento da chapa Dilma Temer. Foram reservadas 4 sessões. A ação foi proposta pelo PSDB, hoje partido aliado do governo. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vira réu pela 8ª vez na Lava Jato. Desta vez, ele será investigado por irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, apresenta documentos que comprovariam obras em sítio de Atibaia e triplex em Guarujá. Os imóveis são atribuídos a Lula pelo Ministério Público. Polícia Federal faz ação contra a corrupção no Ministério da Agricultura. Servidores são suspeitos de receber suborno. Em busca de apoio, Temer reduz encargos da dívida de prefeituras e governos estaduais com o INSS. Juros e multas ficam menores e o prazo sobe para 200 meses. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Você acredita que nós podemos estar nos aproximando de uma terceira guerra mundial? No Todo Seu de hoje, eu converso com o professor Sidney Leite sobre os conflitos recentes que envolvem grandes potências nucleares. Na gastronomia, tem uma tradicional receita libanesa. A primeira vez que o sol brilhou na terra. E a bonitinha Luciana Mello vem mostrar pra gente o seu mais recente trabalho. Hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontrar você. Olha só quanta coisa boa. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. E eu, claro, tô aqui te esperando. Então vem, né? Ai, eu preciso de você. A Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi fechada hoje. As mulheres grávidas que recebiam atendimento no local estão sendo encaminhadas para outros hospitais. A entidade filantrópica alega falta de repasse nos reajustes do Sistema Único de Saúde. A dívida da maternidade está em R$21 milhões. Na sala de espera do hospital, o aviso às gestantes confirma que os serviços da maternidade foram suspensos. A partir de hoje, os 27 leitos neonatais da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, na Zona Sul, não vão receber os bebês. Fiquei triste que eu tenho uma menina que está grávida de 2 meses. Eu achei que eu ia trazer ela para cá. Ela ganha em dezembro, né, ou janeiro. Aí eu não sei como eu vou fazer até lá. A Secretaria Municipal da Saúde explicou que a parceria entre a Secretaria e aqui a Santa Casa realizou 2.724 partos durante todo o ano passado, uma média de 227 por mês. Agora, com a desativação da maternidade, a sala que fazia o acompanhamento das gestantes está completamente vazia e sem previsão de retorno.
A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição filantrópica que atua em todo o estado e recebe repasses do SUS, o Sistema Único de Saúde. Há 7 anos, a entidade enfrenta dificuldades financeiras. A direção do hospital alega falta de verba para manter o atendimento da maternidade. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse por meio de nota que a unidade de Santo Amaro recebe 4,4 milhões de reais em repasses do SUS, além de 924 mil reais extras em auxílios municipais. A pessoa vai ficar meio sem opção, porque pelo que eu vi vai ser só Campo Limpo, Amparo Maternal, fica tudo longe para quem mora aqui, né? Com o fim do atendimento às gestantes na unidade de Santo Amaro, aumenta a procura em outros hospitais da região, como o de Campo Limpo, que fica a cerca de 6 quilômetros de distância. Cristiane está grávida de 9 meses e ainda não sabe onde terá o bebê. Falou que se eu sentir alguma coisa, para procurar um hospital mais próximo, porque eles são lotados por causa do fechamento da Santa Casa. Sérgio Cabral vira réu pela 8ª vez na Lava Jato. Desta vez, ele e outras 6 pessoas são investigadas por corrupção passiva e ativa e organização criminosa por irregularidades cometidas na Secretaria Estadual de Saúde entre 2007 e 2014. Além do ex-governador, César Romero, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Cortes, Miguel Skin e Gustavo Estelita são acusados de pagar ou receber propina para fraudar contratos da pasta. O montante seria de 16 milhões e 200 mil reais. Para os procuradores, o desvio de dinheiro na saúde foi instituído quando Cabral tomou posse como governador em 2007. Sérgio Cortes teria sido nomeado secretário, já com o objetivo de transferir para lá o esquema de corrupção que havia no Instituto de Traumatologia do Rio, do qual era diretor. E, de acordo com o Ministério Público Federal, Sérgio Cabral criou uma política de governo baseada em receber propina. Na denúncia, os procuradores lembram os desvios de 5% que funcionavam como regra em obras como a reforma do Maracanã, o Arco Metropolitano, o PAC das Favelas e a linha 4 do metrô. Segundo a denúncia, parte da propina da área da saúde, no valor de R$ 500 mil, foi paga pelo empresário Gustavo Estelita por meio de uma doação oficial de campanha ao partido Solidariedade em 2014. Nesta eleição, o Solidariedade apoiou a reeleição do governador Luiz Fernando Pezão, também do PMDB. A Procuradoria afirma que não é possível saber se o partido sabia da origem dos recursos. Essa doação será investigada e poderá fundamentar nova denúncia por lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou agora à noite o sigilo da delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Fernando Miliaccio da Silva. Ele era o responsável pelo pagamento do setor de operações estruturadas da empreiteira, conhecido como Departamento da Propina. Miliaccio era um dos executivos responsáveis por administrar a conta de nome italiano, que supostamente seriam para repasse de propina da Odebrecht para o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT. Ex-executivo da OAS, Léo Pinheiro, apresenta documentos que comprovariam obras em sítio de Atibaia e triplex em Guarujá, imóveis atribuídos a Lula pelo Ministério Público. Os advogados de Léo Pinheiro entregaram ao juiz Sérgio Moro uma análise de custos das obras conduzidas pela OAS. Segundo o Ministério Público Federal, as intervenções foram pagas pela empreiteira como propina ao ex-presidente Lula por contratos que a empresa firmou com a Petrobras. O petista nega as acusações. A defesa do empreiteiro também entregou cópias de uma agenda eletrônica de celular, onde, segundo os advogados, há registros de supostos encontros de Léo Pinheiro com Lula, com o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Os advogados de Lula e o Ministério Público Federal também apresentaram novos documentos. Segundo a defesa do petista, estes novos anexos mostram que o apartamento triplex jamais foi entregue à família Lula. Já os procuradores da Lava Jato não disseram quais documentos entregaram ao juiz Sérgio Moro. Apenas informaram que são 70 novos registros. As obras no sítio de Atibaia não são investigadas neste processo do triplex.
No entanto, de acordo com investigações da Lava Jato, o sítio, que está formalmente no nome de 2 sócios de Fábio Luiz, o Lulinha, um dos filhos de Lula, foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Nos próximos dias, o Ministério Público Federal vai analisar se apresenta uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula na Operação Zelotes. A Polícia Federal indiciou o petista por corrupção passiva. No inquérito, os investigadores chegaram à conclusão de que Lula e outras 12 pessoas praticaram crime ao editar a medida provisória 471, chamada de MP do Refis, em 2009, que prorrogou incentivos fiscais às montadoras de veículos. Segundo a Polícia Federal, houve pagamento de propina por parte das empresas beneficiadas para que o governo editasse a MP. Além de Lula, também foram indiciados pela Polícia Federal os ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra, os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da empresa Caoa, e Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi. Os dois teriam pago, segundo as investigações, 6 milhões de reais para que a MP fosse editada. O dinheiro, segundo a Polícia Federal, teria sido doado ao PT em forma de contribuição de campanha via Caixa 2. Lula já é réu na Operação Zelotes. A denúncia diz que o ex-presidente teria atuado para interferir na compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro e na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio da medida provisória 627, assinada na gestão Dilma. Segundo o Ministério Público Federal, na condição de ex-presidente, Lula integrou um esquema que vendia a promessa de que ele poderia interferir junto ao governo para beneficiar as empresas investigadas. A defesa de Lula nega qualquer irregularidade e diz que o indiciamento consiste na utilização da lei para tirar o ex-presidente da corrida eleitoral de 2018. Os ex-ministros, assim como os 2 empresários que foram indiciados, também negam irregularidades. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Existe uma lenda urbana de que não há provas contra o Lula, mas apenas a palavra de desprezíveis delatores que trocaram um pouco de liberdade para acusar, como os procuradores querem, e o juiz Sérgio Moro aprova o Lula de crimes graves. As delações premiadas precisam ser acompanhadas de documentos e informações para que os investigadores cheguem à completa elucidação do crime. Agora mesmo, por exemplo, o Léo Pinheiro levou para o juiz Sérgio Moro várias provas de conversas com funcionários seus que funcionaram em obras lá no triplex do edifício Solares, na praia de Astúrias, em Guarujá, no litoral paulista. Essas provas serão juntadas aos depoimentos e até mesmo os atos falhos do próprio réu, que chegou a confessar que conversou com Léo Pinheiro em sua casa, em São Bernardo, a respeito de uma cozinha que foi colocada lá no sítio. Mas o sítio é assunto para outro processo. Para outro processo, mais uma cozinha igual foi instalada pela OAS no tal do triplex. É claro que num crime de ocultação de patrimônio não vai aparecer nunca uma escritura em nome do Lula, por isso que é ocultação de patrimônio. Mas provas, definitivamente, há. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. O julgamento da chapa Dilma Temer vai ser retomado no dia 6 de junho. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, definiu a nova data um dia depois de o relator do processo, ministro Herman Benjamin, liberar a ação para o julgamento. A pedido de Benjamin, Gilmar Mendes reservou 4 sessões. Dia 6 às 19 horas, dia 7 também às 19, dia 8 às 9 da manhã, e no mesmo dia outra sessão está prevista para as 19 horas. O julgamento pode ser novamente interrompido caso algum ministro peça mais tempo para analisar o processo.
O caso começou a ser julgado no dia 4 de abril, mas naquela sessão os ministros decidiram reabrir a etapa de coleta de provas. Desde então, foram ouvidas novas testemunhas, como o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Na ação apresentada à Justiça Eleitoral pelo PSDB em dezembro de 2014, Dilma e Temer são acusados de terem cometido abuso de poder político e econômico. O processo será retomado com uma nova composição no plenário do TSE. 2 ministros foram substituídos. O relator Herman Benjamin deve ler uma versão resumida do parecer de mais de 1000 páginas. Em uma manifestação, o Ministério Público Eleitoral voltou a pedir a cassação da chapa, mas solicitou que apenas Dilma seja declarada inelegível por 8 anos. O argumento do MP é que não há elementos que comprovem que Temer sabia do financiamento supostamente ilegal. 10 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal suspeitas de participar de um esquema de corrupção envolvendo empresas e servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 62 mandados judiciais foram expedidos em Tocantins, São Paulo, Pará, Pernambuco e Brasília. Computadores e documentos foram apreendidos nos escritórios das empresas e também na casa da chefe de fiscalização do Ministério da Agricultura, no Tocantins, Adriana Carla Feitosa, alvo da operação. Ela é suspeita de receber propina para protelar o andamento de processos, reduzir e até anular multas aplicadas a 7 frigoríficos e empresas de laticínios no estado de 2010 a 2016. Segundo a Polícia Federal, além de uma mesada, os frigoríficos pagavam diretamente despesas dela, do marido e de 2 filhos adultos. Por meio da quebra dos sigilos fiscal e bancário, a investigação constatou que a família movimentou no período 13 milhões de reais, o equivalente a mais de 4 vezes o que ganhou em salários. A servidora, o marido e os filhos estão entre os presos. A constatação de que houve pagamento para despesas pessoais, entre elas a despesa também de faculdade para os filhos. Já em Santa Catarina, a Polícia Federal cumpriu mandados hoje para combater um esquema criminoso que introduzia no mercado brasileiro pescados importados da China, adulterados com produtos químicos e com a injeção de água para elevar o peso. Segundo a investigação, servidores do Ministério da Agricultura no estado e que tinham cargos de direção ajudavam a desviar as cargas dos postos de inspeção. Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa e as penas podem chegar a 12 anos de prisão. Tentamos falar com a defesa da família de Adriana Carla Feitosa, mas por enquanto não houve resposta. O Ministério Público de São Paulo apelou contra a absolvição de executivos da empreiteira OAS e da antiga cúpula da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop. Criada nos anos 90, tornou-se na prática um braço do Partido dos Trabalhadores e teria promovido desvios de mais de 100 milhões de reais indo à falência. Os promotores querem a condenação do empreiteiro da OAS, Léo Pinheiro, do ex-presidente da Bancop e ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, além de outros 10 acusados. O promotor José Carlos Blatt pede que seja reformada a sentença que livrou os réus da denúncia de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. O presidente Michel Temer assina medida provisória que amplia o parcelamento de dívidas dos municípios com o INSS. No fim da tarde, o site do Planalto publicou a informação de que a medida vai valer também para os estados. Atualmente, as prefeituras podem renegociar dívidas previdenciárias em até 60 parcelas, pagando um mínimo de 20% do valor devido. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E convenhamos, não é apenas parcelar, nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 50%, não é? 50%, 80%. 80%. Foi o Paulo que conseguiu, porque nós pensávamos 50%. Né? 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação.
A medida assinada por Temer deve beneficiar cerca de 4.000 cidades, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em troca de apoio à reforma da Previdência, Michel Temer distribui bondades com o chapéu do contribuinte. Ele refinanciou a dívida de prefeituras e estados inadimplentes com o INSS e prepara-se para servir o mesmo refresco ao agronegócio, que acumula uma dívida bilionária no Fundo Rural. De quebra, Temer negocia um novo refis, que é uma espécie de bolsa sonegador. É tudo lindo, mas esse movimento ofende o brasileiro que acaba de entregar sua declaração de imposto de renda e perpetua a indústria da sonegação. O discurso oficial é arrumadinho. Pergunta-se, por que não estender a mão a um contribuinte que se dispõe a pagar o que deve? O diabo é que são poucos os que querem realmente pagar. A maioria adere ao parcelamento, recebe uma certidão negativa e recupera a condição de firmar convênios e contratos com o Estado, além de obter, evidentemente, financiamentos de bancos oficiais. Depois, volta a sonegar e passa a fazer lobby pelo próximo parcelamento. Considerando-se apenas os parcelamentos batizados de refis, foram lançados 27 desde o ano 2000. Um deles foi comprado pela Odebrecht por 50 milhões de reais. Criaram-se 2 guichês na Receita Federal. Num, são tosqueados os brasileiros e as empresas que fazem papel de idiotas pagando seus tributos em dia. Noutro, sonegadores poderosos, privados e estatais são brindados com o perdão de parte de seus juros e das multas e parcelam suas dívidas a perder de vista. Boa noite. O presidente americano Donald Trump se defende depois de críticas por compartilhamento de informações com autoridades russas. No Twitter, Trump afirmou que tem direito absoluto de compartilhar informações com aliados. Ontem, o jornal The Washington Post afirmou que, pela gravidade das informações, o acesso a elas seria restrito mesmo dentro do governo americano. Em um novo artigo publicado nesta terça, o The New York Times afirma que Trump pediu ao ex-chefe do FBI, James Comey, para encerrar a investigação sobre suposta ligação de Michael Flynn, ex-assessor de segurança nacional, com a Rússia. Segundo o Times, a existência do pedido de Trump é a evidência mais clara de que o presidente tentou influenciar diretamente a investigação do Departamento de Justiça e do FBI sobre ligações entre assessores de seu governo e a Rússia. A Venezuela confirma mais 2 mortes nos protestos contra o governo de Nicolás Maduro. As vítimas, 2 jovens de 17 e 18 anos, teriam sido baleadas durante manifestações da oposição no oeste do país. Segundo o Ministério Público venezuelano, já chega a 40 o número de mortos nos protestos. Maduro enfrenta levantes populares nas ruas do país desde abril e acusa os adversários de querer derrubá-lo. No início da noite de hoje, Maduro decretou um novo estado de exceção. Com isso, o Poder Executivo da Venezuela poderá restringir as garantias constitucionais e adotar medidas emergenciais sem a aprovação do Congresso. A temperatura caiu em São Paulo e a Defesa Civil decretou estado de atenção. Apesar do termômetro marcar 18 graus, a sensação é de quase 4 graus a menos. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Com o vento mais úmido soprando do mar para o continente, ainda teremos muita nebulosidade nessa quarta-feira em toda a faixa leste, inclusive aqui na capital. Nessa madrugada, mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde só de 21 graus por aqui. Na quinta-feira, a máxima vai aos 23, ainda com muita nebulosidade. E aí, na sexta-feira, o tempo vira, volta a chover e teremos 15 graus de mínima e só 19 graus de máxima. E uma última notícia. O Tribunal Regional Federal de Brasília derrubou agora à noite a decisão judicial que suspendia as atividades do Instituto Lula em São Paulo. Na semana passada, um juiz do Distrito Federal havia suspendido o funcionamento do Instituto sob argumento de que há indícios de que crimes podem ter sido iniciados no local. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von, no Todo Seu. Boa noite, até amanhã. O
Gazeta Esportiva traz os bastidores do Brasileirão. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.